Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje. Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e todos os dias a partir das 5h50 nós estamos aqui ao vivo para um bate-papo falando sobre fechamento de mercado no dia anterior e trazendo as principais notícias que mexem com o mercado financeiro, olhando aí para ambiente político, economia e também cenário corporativo. Obrigado por mais um dia ter a sua companhia. Você que nos acompanha aí ao vivo ou posteriormente gravado, não esqueça aí, deixa o like, se inscreve no canal, compartilhe esse conteúdo para que o YouTube entregue esse conteúdo de forma relevante a cada vez mais pessoas e assim aqueles que querem começar o dia bem informados também sejam impactados. Você que gosta de investimentos, quer se tornar um especialista ou trabalha no mercado financeiro e quer começar o dia bem informado, esse é um momento aí para você iniciar o seu dia com as principais informações que podem aí mexer com o mercado financeiro no dia de hoje. Já nos aproximamos aí do final do mês de março e olhando um pouquinho aí para o fechamento de mercado no dia de ontem, nós tivemos aí as principais bolsas globais em alta, apesar das oscilações nas primeiras horas do dia. Vimos o mercado aí se recuperar na maioria das bolsas internacionais e por aqui com alguns movimentos aí, principalmente de queda de Petrobras, impulsionada aí pela questão de petróleo. Tivemos quase 10%, 9% de queda no preço da commodity no dia de ontem, principalmente diante de um menor consumo aí previsto na China, né, com as medidas aí de distanciamento e o lockdown aí nas principais cidades para conter a Covid-19. Além disso, tivemos ontem aí o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que também é pré-candidato à presidência da República em 2022, falando aí sobre política de preços da Petrobras e reforçando aí que mudaria essa política de preços para que tenha uma redução na bomba. Isso também pesou no mercado e também do meio para o fim do pregão aí após as 16 horas o mercado aí foi surpreendido aí com bastidores de uma possível mudança na presidência da Petrobras, o que também fez com que as ações da companhia caíssem bastante no dia de ontem e isso pressionou o índice Ibovespa que fechou em leve queda, enquanto buscava aí os 120 mil pontos novamente. Vínhamos aí de uma sequência de altas aí que buscava novamente os 120 mil pontos do índice, mas acabamos ficando aí um pouco mais distantes após o fechamento no dia de ontem. Com esse cenário também nós tivemos boletim Focus no dia de ontem que ampliou a perspectiva de inflação e também a perspectiva de taxa básica de juros para o ano de 2022. Isso teve um impacto também na curva de juros e acabou pressionando também ações de varejistas e principalmente empresas de tecnologia que tiveram um resultado aí mais ruim no dia de ontem. Olhando um pouquinho aí para o exterior, nós tivemos aí as ações das bolsas norte-americanas voltando a subir, principalmente uma forte aposta aí em relação a empresas de tecnologia. Também aí os investidores um pouco mais tranquilos em relação à possível recessão nos Estados Unidos e a dificuldade de que realmente haja essa recessão, com alguns indicadores e algumas falas que nós tivemos nos últimos dias, trouxe uma tranquilidade para o mercado norte-americano, que também teve então alta no dia de ontem e também ajuda a pressionar outros mercados no dia de hoje. A gente continua falando um pouco mais sobre isso. Olhando um pouquinho para a Europa fechou com a maioria das bolsas em leve alta também, diferente dos Estados Unidos, onde houve uma valorização mais forte aí de empresas de tecnologia. A Europa aí tem se mantido firme aí com as empresas de valor, de value investing, né, como são chamadas, que foram o destaque do pregão no dia de ontem. E os investidores, de forma geral, ainda monitoram aí a questão do leste europeu, a possibilidade de um cessar-fogo. Hoje tem reunião aí entre Rússia e Ucrânia para discutirem novamente essas questões. A própria OTAN aí em dúvida se entra nessas negociações, mas podemos ter uma evolução nesse sentido. E por aqui também temos investidores aí de olho nas falas do Banco Central brasileiro, além de bancos centrais do mundo inteiro aí, e as suas medidas em relação a controle
da inflação e possibilidade de aumento de juros com políticas monetárias um pouco mais agressivas, mais arrojadas, buscando aí o controle dos preços. Olhando um pouquinho aí para números de forma geral, ontem nós tivemos então o índice Ibovespa caindo 0,29% e chegando aos 118.738 pontos. O dólar aí que vinha de uma sequência de quedas também voltou a subir, uma alta de 1,26%, com o dólar chegando aos R$ 4,77. Bolsa de tecnologia norte-americana, a Nasdaq, subiu 1,31% a 14.354 pontos. O índice S&P 500 chegou aos 4.575 pontos, alta de 0,71%. E Dow Jones subindo 0,27% a 34.955 pontos. Olhando um pouquinho para as bolsas europeias, antes disso tivemos o euro também subindo 1,20%, chegando aos R$ 5,24, e as bolsas na sua maioria em alta. DAX na Alemanha subiu 0,78% a 14.417 pontos. O CAC na França teve uma alta de 0,54% a 6.589 pontos, e no Reino Unido a bolsa descolou um pouquinho, caindo 0,14% a 7.473 pontos, pressionado também um pouco aí por mudanças na política monetária do BOE, Bank of England, com aumento de taxa de juros, e a gente fala um pouquinho mais sobre essas questões aí do Bank of England aí durante o nosso bate-papo. Olhando um pouquinho aí para a Ásia, né, fechamento de ontem, nós tivemos aí a China caindo 1,02%, principalmente aí pressionado pelo lockdown em algumas regiões aí próximo a Xangai, e as medidas aí de tolerância zero fizeram com que, inclusive, o transporte público fosse paralisado. Isso acaba trazendo aí um pouco de movimentação mais atípica, né? E principalmente uma liquidez diferente aí para as ações asiáticas. Por isso, ontem a bolsa chegando aos 11.949 pontos. Também pressionado por essa questão e principalmente pelas ações de tecnologia que tiveram queda no dia anterior. O Japão também, bolsa Nikkei, fechou ontem aí com queda de 0,73% a 27.943 pontos. Nós falamos ainda um pouquinho sobre abertura e fechamento de mercado durante o nosso bate-papo no final do nosso Morning Call, o que esperar do mercado hoje. Olhando para o cenário de cripto, novamente aí alta das principais criptomoedas, o Bitcoin subindo ontem 2,41%, enquanto o Ethereum subia 3,26%. Petróleo ontem, como falávamos lá na abertura do nosso bate-papo, ele teve uma queda aí de 9% em alguns momentos, e a negociação de petróleo futuro também caiu, com o Brent chegando aí aos $106,56 o barril, enquanto o WTI chegou aos $103,42. No dia de hoje, dia 29, há uma perspectiva aí de altas um pouco maiores aí no preço do petróleo. Toda essa volatilidade é mais comum por conta da oferta e demanda. Existe uma preocupação, como já falamos antes, em relação à China, que deve aí consumir menos petróleo por conta do lockdown, mas ao mesmo tempo aí temos as questões aí entre Rússia e Ucrânia, né, que acabam impactando também no consumo, na oferta de petróleo em relação ao OPEP e outros problemas, como vimos na semana passada em algumas refinarias na Arábia Saudita, que podem impactar o mercado também. Continuando e olhando um pouquinho aqui para alguns outros indicadores, o índice VIX, índice S&P 500 VIX, o famoso índice do medo, finalmente aí baixou dos 20 pontos, né? Tínhamos mais de um mês aí, quase 2 meses aí que o índice não chegava nesse patamar. Lembrando que o índice VIX é o famoso índice do medo, porque ele mede a volatilidade, o risco no mercado de renda variável, e quanto mais alto, maior esse risco, maior a volatilidade desse mercado. Os especialistas sempre tratam aí o índice VIX acima dos 20 pontos, mais difícil de prever aí os próximos passos do mercado. E ele voltou então aos 19,63 pontos no dia de ontem, após cair novamente 5,67%, trazendo um pouco mais aí de estabilidade e tranquilidade para os mercados norte-americanos.
Olhando aí para metais, a perspectiva aí de metais futuro, olhando aí já para o final de abril de 2022, já que estamos finalizando o mês de março, ouro futuro aí com a expectativa para abril de 1.922 dólares e 25 cents a onça, alumínio futuro que já teve uma forte valorização desde o início do ano, com expectativa de chegar ao fim de abril a 3.605 dólares a tonelada, e o ferro refinado, apesar também da movimentação menor na China, com uma expectativa para o fim de abril de 153 dólares e 65 cents a tonelada, essa expectativa aí de metais futuro, então vale a pena também continuar acompanhando e principalmente esses movimentos na China aí com a retomada da indústria após aí o período aí de isolamento por conta de casos de Covid-19. Fechamento do índice Bovespa no dia de ontem, as principais ações que tiveram alta foram algumas ações aí linkadas principalmente à questão de dólar, né? Acabou aí com o aumento do dólar aí, essas empresas têm uma receita atrelada ao dólar e por isso também tiveram um bom resultado, e também algumas negociações de mercado, como é o caso da própria Marfrig, que conseguiu aí incluir assim a sua chapa no conselho da BRF, e isso também acabou trazendo altas aí para as ações da companhia. Marfrig, a principal alta, com 4,01% de alta, as ações chegando a quase R$21. BIF3 Minerva também subindo 3,66% a R$12,17, também empresa aí do setor de frigoríficos. Ambev, a BEV3 subindo 2,93% e chegando a R$14,74. Rede Açaí também subindo 2,52% a R$16,24, e BRFS3 também subindo 2,29% a R$17,39, as principais altas do pregão de ontem. Olhando para as principais baixas, nós tivemos novamente o Localweb entre as principais quedas. Localweb caiu 4,57% após algumas empresas, algumas casas de análise revisarem para baixo o preço-alvo das ações da companhia. Após divulgação de balanços também na semana passada, onde por conta das aquisições da companhia nos últimos anos, ela apresentou aí resultado negativo. Isso acaba pressionando também o resultado da companhia. Isso acaba também pressionando aí o resultado da companhia e refletindo aí números nessa semana. CPFL 6 também caindo 3,30% a R$7,31. BPAN 4, Banco Pan caindo 3,29%, EZTC3, EZTEC caindo 2,85% a R$19,40, e Petri 3, as ações de Petrobras, ações ordinárias, caindo 2,62% a R$34,08. Petrobras aí que tivemos momentos aí do pregão das ações de Petri 4, as ações preferenciais caindo aí mais de 4%. A gente fala um pouquinho sobre esses impactos das conversas no dia de ontem durante o nosso bate-papo. Agora vale a pena olhar aí para alguns indicadores no dia de hoje que podem mexer com o mercado. Hoje é dia de divulgação aí da geração oficial de empregos aqui no país, os dados aí do CAGED, então também uma informação importante referente aí à geração oficial de empregos. No exterior também uma semana movimentada. Hoje aí é dia de divulgação do índice de confiança do consumidor na Alemanha e também na França. Os dois indicadores já foram divulgados e caíram bastante em relação à expectativa. Na Alemanha a expectativa era de uma queda de 14 pontos, a confiança do consumidor caiu mais de 15. Isso também acaba tendo um impacto aí nos mercados europeus. Na França o movimento não foi diferente. E temos também aí outros indicadores que vale a pena ficar de olho. Lá no Reino Unido nós temos o Bank of England divulgando aí o seu boletim trimestral, onde apresenta aí alguns números, principalmente indicadores de taxa de juros e inflação. Podem basear também as próximas reuniões do Bank of England, que já subiu a taxa de juros aí nas últimas 3 reuniões, e a gente continua falando sobre isso durante o nosso bate-papo.
Hoje é dia de discurso também de membros do Banco Central Europeu e de membros do FOMC, que é o Copom lá dos Estados Unidos, também aí reforçando as questões aí de política monetária e economia diante de um cenário desafiador aí com inflação aí por conta de diversos fatores, mas também impactado aí pela guerra entre Rússia e Ucrânia. Nos Estados Unidos também nós temos mais ao fim do dia o indicador de confiança do consumidor e também o indicador de oferta de empregos. Lembrando, esse é um indicador também diferente, não é a geração de empregos, mas sim a oferta de empregos. Nós tivemos aí já em diversos momentos nos Estados Unidos uma oferta maior de empregos do que a quantidade de desempregados, mostrando aí realmente alguma situação de geração de empregos e alguns norte-americanos por diversos fatores não querendo aí alcançar, não querendo buscar essas vagas que normalmente aí são vagas mais simples, que tiveram também um maior reajuste nos últimos anos, mas que normalmente aí não são aceitas por alguns trabalhadores que buscam empregos aí não um tanto de mão de obra direta, mas outros tipos de emprego. Em alguns momentos aí tivemos inclusive nos Estados Unidos uma oferta de vagas aí recentemente de 2 vagas para cada candidato, mostrando também essa retomada econômica, e agora vale a pena ficar de olho nesse indicador para ver como é que está essa oferta de empregos, que também aí pode balizar as próximas decisões aí do Federal Reserve, Banco Central norte-americano, em relação a aperto monetário. Olhando um pouquinho aí para a política e para aquilo que pode mexer com o mercado no dia de hoje, um dia bem movimentado no ambiente político, com alguns desdobramentos já que começaram no dia de ontem e que certamente aí vão longe no restante dessa semana. Inicialmente, aí, o ministro da Educação pediu demissão em meio às críticas aí que ele vem sofrendo e a investigação aí por favorecimento de aliados do presidente Jair Bolsonaro. Lembrando aí, o ministro da Educação tinha sido chamado aí para ir ao Congresso, né, ao Senado, e falar sobre esse possível comitê paralelo que definia aí quais os municípios eram beneficiados com verbas do MEC. Então isso pode também ter alguns impactos para o governo do presidente Jair Bolsonaro, aonde o presidente havia aí colocado a mão no fogo, dizendo que confiava plenamente no ministro, que agora aí deixou o cargo e pode aí escapar, né, pode não ir agora a partir disso nesses esclarecimentos que foram solicitados pelo Senado. Isso pode ter desdobramentos durante essa semana, então vale a pena continuar acompanhando. O presidente Jair Bolsonaro também definiu aí pela demissão do presidente da Petrobras, o ministro Silva e Luna, e a princípio, né, já está sob análise da Casa Civil o nome do economista Adriano Pires, que já trabalhou aí em especialização justamente em questão aí de matrizes energéticas e já atuou aí no Ministério de Minas e Energia também. E a princípio ele será conduzido ao cargo já a partir de meados de abril, dia 14 de abril, onde tem a AGO, Assembleia Geral Ordinária da Petrobras. Isso também acaba impactando aí o mercado e também o ambiente político, com mais uma troca aí de ministros por parte do presidente Jair Bolsonaro. Olhando um pouquinho para o ambiente de eleições 2022, o presidente Jair Bolsonaro também aí é pré-candidato à reeleição, tudo isso também podendo ter impacto nesse movimento de reeleição do presidente. O Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, que tinha proposta aí para deixar o PSDB, se filiar ao PSD e sair pré-candidato à presidência, ele a princípio renunciou ao governo do Rio Grande do Sul e se mantém no partido, no PSDB, com o objetivo de disputar a presidência nacional do PSDB e construir um projeto nacional, inclusive, para essas eleições e dar continuidade nos próximos anos. Havia essa discussão já há quase 2 semanas sobre essa possível saída do atual governador do Rio Grande do Sul, que agora renuncia ao governo, e essa possibilidade de disputar também a pré-candidatura à presidência pelo PSD. Nesse ponto, o PSD ali do Kassab, que é o presidente nacional do PSD, reforçou aí que o partido ele vai ter um pré-candidato à presidência para 2022. Inicialmente aí era o Rodrigo Pacheco, né?
presidente do Senado, que acabou dando um passo atrás. O Kassab conversava aí com o Eduardo Leite para essa possível filiação e essa pré-candidatura, e agora então o presidente do PSD, o Kassab, vai buscar então um novo pré-candidato à presidência para 2022. Isso também pode movimentar o ambiente político, né? Lembrando que ainda se busca uma terceira via que possa aí concorrer com a polarização Lula-Bolsonaro, que dominam as pesquisas inicialmente, e nenhum dos outros pré-candidatos aí demonstrou grande força política para buscar novos pontos aí nas pesquisas eleitorais. Vale a pena continuar acompanhando então toda essa movimentação de pré-candidatos antes aí da oficialização dessas candidaturas. Outro ponto aí político que pode mexer com o mercado é o evento onde o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que também é pré-candidato à presidência da República em 2022, vai participar no Rio de Janeiro. A ideia desse evento é debater aí a política de preços da Petrobras. Tem outros participantes, inclusive outros ex-presidentes da companhia da Petrobras e também do Banco Central Brasileiro, que vão discutir um pouco vão debater essa política de preços de paridade internacional, e óbvio isso pode mexer com o mercado. Lembrando que ontem o ex-presidente Lula já falava aí que caso assuma a partir de 2023 a presidência do Brasil, ele vai mexer com a política de preços da companhia, e isso acaba também tendo um impacto grande no mercado financeiro, além de tudo que já vem acontecendo aí com a possível mudança aí do presidente da Petrobras e os aumentos consecutivos de combustível, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Olhando agora um pouquinho para o ambiente econômico e aquilo que pode mexer com o mercado no dia de hoje, lá nos Estados Unidos, no ano passado aí tivemos grandes problemas em relação ao orçamento para 2023. O ano contábil lá nos Estados Unidos inicia sempre em outubro, né? E por isso aí a Casa Branca e o presidente Joe Biden já olham para o orçamento de 2023 para evitar aí alguns problemas semelhantes ao que houve aí durante o ano de 2021 para o ano de 2022, onde aí houve até o risco de shutdown, né? É a máquina pública parando 100% aí por falta de aprovação em relação ao Congresso do orçamento para o ano de 2022. E falando em orçamento de 2023, a ideia é de um orçamento de 5,8 trilhões de dólares lá nos Estados Unidos para o ano de 2023. Essa ideia aí reduziria um pouco o déficit fiscal do governo, principalmente com algumas medidas, como é o projeto de aumento de impostos que continua aí sendo proposto pelo presidente norte-americano Joe Biden. A ideia é que ele atinja pelo menos aí as famílias mais ricas, 0,1% das famílias mais ricas, que teriam aí um imposto mínimo de 20%, as famílias aí com mais de 100 milhões, né, de receita, mais de 100 milhões, que tem patrimônio acima de 100 milhões de dólares. Isso tudo aí também pode movimentar a semana, olhando aí para a economia lá nos Estados Unidos. E dentro desse orçamento também já consta aí o auxílio lá para a Ucrânia, né, que passa aí por esse momento aí de invasão da Rússia. Então todo esse movimento em relação ao presidente norte-americano e votação do orçamento para 2023 pode mexer com o mercado no dia de hoje e nas próximas semanas. Já temos aí desde o final do ano passado, quando o presidente Jair Bolsonaro e o Congresso aprovaram reajuste aí aos policiais, né? Tivemos aí diversas outras categorias do funcionalismo público estadual pedindo aí nos seus devidos estados reajustes. Também tivemos isso aí no âmbito federal, com muitos servidores federais aí pedindo reajuste também no ano de 2022. A parte dos auditores da Receita trabalhando aí na Operação Tartaruga, no Banco Central uma operação semelhante, onde inclusive tivemos alguns dias com o Boletim Focus saindo em um horário diferente, tendo atrasos aí justamente por esse movimento, por essa Operação Tartaruga também que acontecia no Banco Central. E agora os servidores públicos do Banco Central ontem, no final do dia, anunciaram aí a aprovação de estado de greve a partir do dia 1º de abril, sem perspectiva de retorno por tempo indeterminado, para que hajam essas negociações.
Isso obviamente acaba impactando aí com outras categorias que podem seguir o mesmo caminho aí para a busca de reajuste dos seus salários no ano de 2022. Isso mexe também com o ambiente fiscal brasileiro e aqui surge também alguns outros problemas, olhando aí para a própria questão de fiscalização do Banco Central, a própria questão de sistema que a greve dos servidores aí pode afetar no dia a dia e mexer com a economia do país e também a confiança dos investidores a nível global. Então também vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos aí da greve dos servidores do Banco Central brasileiro aí nas próximas semanas. Também falávamos aí em alguns momentos aí das reuniões e das definições do BOE, do Bank of England, lá no Reino Unido, sobre o aumento de taxa de juros. Nas últimas semanas, temos aí pronunciamento de membros aí do Comitê de Política Monetária e também do Comitê de Finanças aí do Bank of England, que reforçaram aí toda a questão de política monetária contracionista por conta do risco de inflação. Lembrando, o Bank of England foi o primeiro banco central aí de um país desenvolvido a iniciar o processo de aumento na taxa de juros. Isso começou lá em dezembro de 2021 e de lá para cá já tivemos 3 aumentos consecutivos. O Bank of England, então os membros do Bank of England, reforçando aí que as medidas de política monetária contracionista, um aperto monetário um pouco maior é necessário nesse momento por conta dos riscos de inflação e que também devemos ter essa continuidade nas próximas reuniões. Dentro desse movimento, isso pode influenciar outros bancos centrais, principalmente aí o Banco Central Europeu, para trabalhar aí a redução de estímulos econômicos, como já vem acontecendo, mas provavelmente nas próximas reuniões uma discussão um pouco mais forte para o aumento da taxa de juros nas próximas reuniões, o que também pode impactar diversos mercados. Então vale a pena acompanhar esses desdobramentos e, óbvio, tudo isso aí pressionado pela guerra entre Rússia e Ucrânia. Quanto mais tempo a guerra demorar, mais tempo essas sanções também devem continuar e com isso os problemas inflacionários e o aumento de taxa de juros também continuam por mais tempo. E olhando para essa realidade de taxa de juros mais alto, desde que iniciou aí o processo de alta da Selic no ano passado, os fundos de investimento aí captaram aí 70% dos valores captados para a renda fixa, um movimento aí natural nessa alta de juros, né? Saímos de uma taxa básica de juros aí de 2% aí no início do ano passado, 2021, para uma realidade aí de 11,75% nesse momento em 2022 e com isso aí os investidores buscando aí a segurança da renda fixa e uma rentabilidade de quase 1% ao mês, trazendo um pouco mais de tranquilidade para investidores a nível nacional e também trazendo muito recurso internacional, investidores buscando esse juros mais alto aqui no Brasil com a garantia da renda fixa e uma menor oscilação. Olhando um pouquinho para o ambiente corporativo e aquilo que pode mexer com o mercado no dia de hoje, com certeza hoje teremos aí repercussão em relação à mudança na presidência da Petrobras. O anúncio oficial deve sair nas primeiras horas do dia. Como reforçado aí anteriormente, a presidência aí do Silva e Luna deve ser trocada lá no dia 14, depois aí da Assembleia Geral Ordinária. E a grande questão, o grande impacto aí no mercado é por uma mudança aí, menos de um ano, né, ou um ano depois da última troca que o presidente Jair Bolsonaro fez no comando da Petrobras. E aí entra também algumas discussões que já falávamos durante as últimas semanas aqui, onde a Petrobras tenta aprovar junto do seu conselho uma menor interferência do governo. Isso tudo aí pode ter impacto para o mercado. Na última mudança com o presidente da Petrobras sendo trocado, nós tivemos aí as ações da companhia caindo mais de 20% numa mesma semana. A expectativa para o mercado com essa troca, né, e principalmente com a forma de controle aí do indicado
para substituir o Silva e Luna na Petrobras é de um impacto menor do que a última mudança, mas obviamente o mercado é soberano e podemos ter algumas mudanças mais fortes aí no mercado em relação a isso, por isso vale a pena ficar acompanhando aí as notícias do dia e toda essa movimentação nas ações de Petrobras. Outro setor aí que também tem tido cada vez mais investimento e com certeza aí teremos muita movimentação no ano é o setor de saneamento, com novos contratos, novos acordos, e a Rio Mais Saneamento, por exemplo, aí dobrou a atuação no setor e planeja novos investimentos, novos contratos, principalmente aí com toda a mudança aí do marco legal do saneamento aí que foi reforçado no ano de 2021 e devemos ter novos investimentos no setor em 2022. Lembrando, isso não é recomendação de compra ou venda, apenas trazemos aqui no nosso canal notícias que podem impactar setores específicos ou o ambiente corporativo. A Auren, né, que a partir de ontem, segunda-feira, aí passou a usar esse ticker na B3, a antiga CESP, mantém aí o foco na questão de energias renováveis. Ela teve aí um caixa reforçado e a Auren ex-CESP, então, né, como agora é negociada na bolsa, planeja aí algumas aquisições para o ano de 2022 no ramo de energia elétrica, principalmente energias renováveis, isso também aí podendo movimentar o mercado, esse ambiente que certamente vai ter muitos investimentos durante os próximos anos, principalmente diante de uma crise hídrica que nós tivemos no mundo e também uma crise hídrica que nós tivemos no ano passado, que acabou também impactando bastante a questão de energias elétricas. Ainda dentro desse setor de energia, a Sterlite é voltada mais à parte de linhas de transmissão, captou aí 600 milhões no mercado para antecipar alguns projetos aí em Goiás e na Paraíba de linhas de transmissão, isso também podendo impactar aí o mercado com cada vez mais investimentos também nesse setor. Chegamos aí no final dessa semana, né? Até o dia 30 e temos encerramento, até o dia 31, na verdade, encerramento aí da divulgação de balanços de empresas listadas na bolsa. O mercado já começa a olhar aí para os balanços do primeiro trimestre, que em breve também serão divulgados, mas olhando para o dia de hoje, dia 29, nós temos aí balanços e resultados a serem divulgados por Alied, Bradespar, Semig, Copasa, Boa Safra, Elbor, Oi, Qualicorp, Redditor, Traders Club, Tupi, Melius e General Shopping, que são empresas aí que divulgam seus resultados no dia de hoje. Isso também pode trazer movimento para o mercado, visto que cada uma dessas empresas aí também listadas na bolsa, com a divulgação de resultados, acaba impactando alguns setores. Já são 6h27 da manhã, olhando rapidamente para abertura e fechamento de mercado. Nós já temos aí as bolsas asiáticas fechadas. Olhando aí principalmente para as bolsas asiáticas, temos um movimento diferente no dia de hoje, onde a bolsa chinesa fechou em leve queda de 0,46% a 11.895 pontos, ainda impactada aí pela questão do lockdown lá na China e das medidas de restrição, mas ao mesmo tempo aí temos a bolsa Nikkei, que fechou em queda no dia de ontem, operando em alta, né? Fechou às 3 horas da manhã com alta de 1,10% lá no Japão, a 28.252 pontos. A bolsa japonesa tentando se recuperar, principalmente aí com possibilidade de estímulos econômicos por parte do governo agora no mês de abril, com o objetivo também de valorizar a moeda japonesa, o iene, que teve forte desvalorização nos últimos meses, e se planeja então por parte do governo algumas ações nesse sentido, alguns estímulos econômicos que acabaram dando um fôlego aí para a bolsa japonesa no dia de ontem, então também algo que vale a pena continuar acompanhando. Demais mercados, hoje uma expectativa de alta nas principais bolsas globais. Nesse momento, às 6h29 da manhã, o DAX na Alemanha sobe 1,70%,
O CAC na França está subindo 2% e no Reino Unido uma alta de 0,90%. Pré-market dos Estados Unidos também em alta. Nesse momento aí nós temos Dow Jones subindo 0,35, S&P 500 subindo 0,40 e Nasdaq sobe 0,50%. Essa é a expectativa para o mercado após aí algumas movimentações no dia de ontem. O mercado é soberano, temos algumas negociações, principalmente entre Rússia e Ucrânia, que podem trazer também um pouco mais de alívio ou impactar negativamente os mercados. Por aqui o índice Ibovespa, a tendência é de seguir as bolsas internacionais, bolsas norte-americanas, mas lembrando esse movimento aí de queda do petróleo e mudanças na questão da presidência da Petrobras podem impactar negativamente e podemos ter um descolamento aí durante o dia. Por isso que amanhã, a partir das 5h50, nós estamos aqui novamente para mais um bate-papo, falando um pouquinho aí sobre o que aconteceu no dia de hoje e o que podemos esperar para o restante dessa semana. Obrigado aí pela sua companhia, deixa seu like e até amanhã. Tchau, tchau.